uma noite maravilhosa. E aqui estamos nós novamente, nós estamos aqui pela terceira vez essa noite, às segundas-feiras, para bater um papo, para compartilhar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo fala todo dia, né? Faz o comentário, fulano tá doente, né? Então fulano tá emaranhado. Fulano tá com uma dificuldade no casamento. Fulano tá emaranhado, tá encrencado. Tá com uma dificuldade profissional, tá encrencado. Na verdade, todos nós estamos emaranhados em algum nível, porque isso é parte da vida, né? O Helling sempre fala pra gente assim, e se seus pais fossem perfeitos? Teria alguma coisa para aprender com eles? Para aprender com a vida? Não, né? Então deve ser horrível ser filho de pais perfeitos. O bacana mesmo é você entrar numa família imperfeita, com os seus desafios, com as suas questões, e nós podermos descascar essa laranja, esse abacaxi. Trabalharmos para tomar consciência daquilo que está acontecendo, não é verdade? Então, se tudo fosse certinho, se não tivesse altos e baixos, tivesse tudo assim alinhadinho, estaríamos mortos. Então é assim mesmo. Mas vamos lá. Agora nós já temos oportunidade de saber, através das constelações familiares, através de Bert Helling, a quem eu reverencio e honro, a todos os professores alemães, aos meus professores, além do Bert Helling e da Sofia, de todos aqueles que me transmitiram esse ensinamento, e de todas as pessoas que de alguma forma, né, me trouxeram essa possibilidade de ter mais clareza na minha vida. Então vamos falar sobre emaranhamentos ou encrencas familiares. Mas eu quero dar um abraço aqui em algumas pessoas que já estão conosco, como a minha querida Regina Célia, que chegou cedinho, tá aí no YouTube, né, Regina? Tudo bom? O José Cícero, que eu não conheço, né? Meu digníssimo esposo. Giuseppe, tudo bem, Giuseppe? Boa noite, vamos desenrolar, é isso aí. A Sani Cristina Lopes, boa noite. Viviane Borges, boa noite. E eu preciso de ajuda aqui para saber o que está acontecendo aqui. Mas como eu tenho uma equipe maravilhosa, eles já estão aqui no controle. Então vamos lá. Existem vários tipos de encrencas. Claro que em meia hora não dá para nós falarmos de todas elas e também nem é o objetivo, né? Porque toda segunda-feira a gente tem esse bate-papo aqui. Mas nós vamos falar sobre as encrencas mais comuns e de uma maneira geral, né? Então, os emaranhamentos são, de uma maneira geral, experiências onde nós ocupamos ou carregamos coisas que não são nossas, ocupamos papéis que não são nossos, ficamos identificados, ficamos triangulando ou ficamos repetindo os destinos dos outros. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e depois vamos responder as perguntas da semana passada. Se você tiver alguma pergunta, já escreva a sua pergunta aqui, já faça a sua pergunta. Se eu não responder hoje, responderei semana que vem. Então vamos lá, quero também dar um abraço para quem está aqui. Para a Nana Junqueira, apagou aqui, Tamires, não sei o que aconteceu, esse celular tá demais. Pessoal do Instagram, desculpe, nós estamos aprendendo a lidar com essa ferramenta. Mas vamos lá. Uma dos emaranhamentos é a triangulação. Vocês já ouviram falar em triângulo amoroso, né? Já viram falar em triangulação, por exemplo, entre pais e filhos. Quando, por exemplo, uma pessoa termina um relacionamento e de forma desonrosa, desrespeitosa, e a pessoa que foi abandonada ficou muito zangada, normalmente essa pessoa fica no campo energético dessa pessoa que foi desonrosa e o que acontece? Acontece que essa pessoa não consegue se envolver numa nova relação sem a interferência desse relacionamento anterior. Então, quando nós terminamos um relacionamento, devemos fazê-lo de forma honrosa e respeitosa. Se a pessoa ficou zangada, é melhor que a gente saia de fininho, você não é obrigado a ficar. Mas a gente começa a namorar e fica durante um tempo namorando, e às vezes na hora de terminar, termina de uma forma abrupta, sem levar em consideração o sentimento do outro, né? Uma outra situação entre pais e filhos é quando os parceiros brigam e envolve a criança.
Eu até fiquei sabendo de uma música linda da Vanessa Camargo, que ela fez, chama-se Por Favor. Anotem aí, vocês podem ouvir essa música. Ela trata exatamente disso. Quando os pais, ou quando as crianças tomam partido, ou os pais puxam um filho para o seu lado, falando mal do outro parceiro, negando o outro parceiro, ao invés de se apoiar na sua rede de relações, da sua mãe, ou dos seus parentes, ou familiares, ou amigos, usam as crianças. E isso cria uma triangulação. A criança fica no meio desse relacionamento, formando um triângulo, e pode adoecer e pode ter grandes comprometimentos. Uma outra questão, um outro emaranhamento é a parentificação. Parentificação é quando um filho, um menor, é tomado ou é colocado numa posição de maior. Então, por exemplo, os filhos tratam os pais como se fossem filhos. Então, essa parentificação é extremamente danosa. Filhos sempre serão filhos. Por mais que você cuide dos seus pais, que você tem essa tarefa, talvez até esse resgate, resgate não, mas uma oportunidade, né? Eu acho que quando os filhos cuidam dos pais na velhice, é uma oportunidade de devolver um pouco do amor que receberam dos pais, de cuidado. Muitas vezes é resgate mesmo, né? Volta para equilibrar aquilo que não foi bem trabalhado na primeira experiência. Mas quando esses filhos fazem isso, como se fossem superior aos pais, isso causa uma doença, uma desordem no sistema, especialmente na vida dessa pessoa que está fazendo esse papel. Uma outra questão é a questão da identificação, né? Então, eu já falei sobre triangulação, parentificação e tem a identificação. A identificação é quando você fica identificado com a dor e o sofrimento do outro. Você acessa uma informação no campo e essa informação ela não tem assinatura, né? Então, muitas vezes, por uma fidelidade oculta, nós ficamos identificados com as dores da nossa mãe, com as dores do nosso pai, sempre diretamente a questão dos pais, né? Mas pode ser dos avós, pode ser dos bisavós, pode ser tios também, mas o mais imediato, digamos assim, são as questões dos nossos pais. E nós podemos ficar identificados. Então, eu tomo as dores da minha mãe e quando eu vou para as minhas relações, eu acho como se eu fosse a minha mãe. Entende? Replicando. E aí eu já entro na terceira, que é a repetição. A quarta, que é a repetição dos destinos. Então, o que é a repetição? Algo aconteceu há 3 gerações, eu sequer soube dessa informação, ou, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, que há 2 gerações anteriores, né, um membro da minha família, uma criança foi doada, né? Uma criança foi doada e uma pessoa, 3 gerações depois ou 2 gerações depois, pode ter o sentimento dessa criança, um irmão, um parente, um sobrinho, pode ter uma identificação com esse sentimento dessa criança que foi doada, que foi abandonada. E por não saber a origem disso, não é possível tratar. Porque você só pode tratar se você tiver consciência do que foi que aconteceu. E se essa criança que foi excluída, no caso, for reingressada ao seio da família. Porque essa identificação ocorre exatamente numa tentativa de equilibrar o sistema. Porque a consciência que gerencia o sistema, ela trabalha para o bem do coletivo, do clã. Então ela trabalha equilibrando e tentando compensar as violações que aconteceram no sistema. Ok? Então, existem 3 consciências que gerenciam os sistemas. A primeira é a consciência pessoal, meu, isso nos traz um senso de individualidade. A segunda é a consciência do clã, né? Minha família, meu grupo, minha religião. E a terceira consciência é a consciência coletiva, onde todos estão a serviço do todo. Nós estamos vibrando muito ainda nessa consciência do clã. E nessa consciência do clã existem essas identificações, né? Por isso que eu disse que todos estamos emaranhados.
Então vamos aqui à primeira pergunta da semana passada. Uma pessoa me perguntou aqui não sei se foi no Instagram ou se foi no YouTube, mas acho que foi no Instagram. Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Aqui no esquema, Tamires. Já me perdi aqui. Tá. Vou administrando, é assim, né? NR Almeida, ela perguntou assim: você teria uma explicação para uma criança que está fazendo 1 aninho, mas que do nada ela paralisa o olhar como se estivesse pensativa ou com um olhar para algo muito distante? Meu amor, é muito desafiante falar a partir apenas de uma observação assim. Eu preferia não dar uma opinião específica, mas talvez ela esteja descansando, talvez ela esteja meditando, talvez esteja olhando para algo que os pais não veem, porque as crianças são super sensitivas, não é? Talvez ela esteja olhando para algo que os pais não estão conseguindo olhar. Tem até um livro do Bert Helling que ele fala, que o nome do livro é Olhando para a Alma das Crianças. O Helling sempre fala que quando os pais vêm trazer uma questão dos filhos, olha para onde os filhos olham. Normalmente os filhos olham para os excluídos, para aqueles que não têm um lugar, porque eles estão com o campo totalmente aberto, eles percebem, né, as questões que estão ali, digamos, pendentes e tentam resolvê-las. Vamos ver se eu consigo ler aqui, mandar um alô para a Valéria, para o André, que está aí. Andréia Bruxinha, Simone Ribeiro. Tem alguma pergunta, Tamires, no Instagram? Tem alguém que está dizendo aqui, Elisa Teodoro, dizendo que eu estou cada dia mais linda. Ai, meu amor, a melhor coisa, para mim, é a fase da anciã, né? Estou nessa fase maravilhosa, onde estou fazendo um grande aprendizado na minha vida e me sinto exatamente assim. Mas se você... A Valéria está dizendo que ama a minha live e que eu tô linda. Ai, meu amor, você sabe que a beleza está nos olhos de quem vê. Você vê uma projeção sua em mim. Mas vamos aqui, a segunda pergunta. Cristiane Maria. Gostaria de saber se o não conhecimento do pai biológico afeta muito a nossa caminhada e o psicológico. Depende da forma com que a criança, Cristiane, foi treinada ou foi orientada para olhar para esse pai. Porque se o pai estava indisponível, mas a mãe, os familiares, né, honram esse pai, essa criança vai olhar para esse pai com honra e respeito. Por quê? Porque o pai já deu a vida, ela está viva. Mas se a família fala mal do pai, se a família só traz o lixo do pai, o olhar deles de desdém ou de falta de apreciação desse pai, essa criança também pode construir isso, pode adotar esse sentimento, sobrepor o sentimento original e crescer com muitos distúrbios. O homem, o pai, é aquele que apresenta a criança para o mundo. O pai é a proteção. Já tem estudos que mostram que o relacionamento com o pai, seja ele presencial ou não presencial, ele ajuda a construir o campo áurico da criança, a proteção da criança. Então, a conexão com o nosso pai, a nossa firmeza, a nossa segurança, o nosso estar no mundo. Você pode, por exemplo, observar que o pano de fundo da maioria, gente, por favor, tudo que nós falamos, existem exceções, mas a maioria das pessoas, 90% das pessoas que usam drogas, não tem um pai herói, não tem um pai, uma boa imagem do pai, né? Isso já, a gente observa isso na prática. Então, Cristiane, pode trazer consequências sim, mas sempre é tempo de corrigir, ok? Você pode, hoje mesmo, começar a dizer sim para o seu pai. Papai, eu estou viva, obrigada pela vida. Talvez você não tenha estado disponível para mim,
mas eu carrego você no meu coração e graças a você eu estou aqui nesse planeta maravilhoso e eu fico com a vida que você me deu e vou fazer alguma coisa fantástica com essa vida. Vou honrar o fato de você ter me dado de presente essa vida, de você ter sido um instrumento de Deus. O seu pai, onde ele estiver, primeiramente dentro de você, porque você é uma semente dele, vai ficar sorrindo com isso. Eunice, vamos lá. Alguém está dizendo, Eunice? Minha filha, bailarina, não entendi aqui, não dá para ler. Talvez você possa, é Belitane e Giovana. A Flávia Lopes está perguntando. Eunice, minha filha bailarina linda tem uma pergunta. Qual é o sentido da vida? Olha só, a Giovana diz que a filha dela, bailarina linda, está perguntando qual é o sentido da vida. A vida não tem sentido, meu amor. Ok? A filha, que eu não sei o nome da Giovana Belitani. De tudo que eu sei, a vida não tem sentido. Quem dá sentido à vida somos nós, através das nossas escolhas. A vida é um presente que nos é dado. Às vezes nós já viemos com destinos desafiantes, outras vezes nem tanto. Né? Mas quem dá significado à vida somos nós, com as nossas escolhas, com o que nós queremos fazer da nossa vida. Né? Todo mundo tem desafios, todo mundo tem emaranhamentos. Eu sou uma emaranhadíssima, né? Estou aqui todos os dias transformando os nós em laços, desemaranhando aí a minha mente, os meus pensamentos, né? As questões familiares, as questões que eu crio, as questões que eu repito. E assim eu acredito que seja a vida de todo mundo. Agora, digo para você, bailarina linda, meditar desde cedo, rezar, conectar-se com Deus, nos livra de muitas maldições hereditárias. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você quer começar a libertar-se dos seus emaranhamentos? Primeira coisa, estude a sua história, conheça a sua história. Faça o seu mapa genealógico. Procura saber quem são seus pais, qual foi a história deles. É porque às vezes a gente não conhece, né? Tem pais que não falam absolutamente nada. Mas pergunta pra tia, né? Como foi a história dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tios? Eu acho que você já vai ter um bocado de dados para você entender um pouquinho do que acontece na sua vida. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos, ok? Então, dá pra gente entender o que está acontecendo com a gente, pelas pessoas que estão no nosso entorno, pelas pessoas que estiveram no nosso entorno, pelos dramas que nós vivemos, então é possível entender muitas coisas. Vamos lá. Flávia Lopes. Oi, lindeza. Ela deixou essa mensagem semana passada. Pode falar um pouquinho sobre dar nomes aos filhos para homenagear outras pessoas, em geral, e pessoas da família? Eu acho que eu falei sobre isso semana passada, mas deve ter gente nova aí. Então vamos responder aqui a nossa querida Flavita. Estarei nesse próximo final de semana aí com vocês, né? Então é isso. Bem, existem algumas violações quando nós queremos fazer essa homenagem com a vida de outra pessoa, não é? Primeira coisa, somos seres humanos, não somos objetos. Nós fazemos isso com boas intenções. Ah, minha mãe morreu, eu sinto muita saudade da minha mãe, vou botar o nome da minha filha, o nome da minha mãe, para homenagear minha mãe. A questão é que quando eu chamo a minha filha, o sentimento, o background, o pano de fundo, é a busca dessa conexão, ou trazer essa mãe de volta. E muitas vezes eu cometo uma violação que eu não olho para essa filha e ela pode crescer com o sentimento de não ser vista. Se a sua homenagem for em relação a uma pessoa que teve um destino bacana, vitoriosa, maravilhosa, beleza, né? Botou o nome do filho, o nome do avô, beleza, se for um destino bacana. Mas se for um destino triste, normalmente é muito pesado para a criança. A gente coloca uma tonelada sobre as costas dela, né? Isso tudo que nós estamos falando aqui é no inconsciente. Não é nada consciente. A questão é trazer esse inconsciente para o consciente, que é isso que o trabalho das constelações faz, para nos ajudar
a entender esses dramas. Né? Qual é o pano de fundo desse sentimento, desse desconforto, dessa vontade de partir, desse sentimento de não me sentir bem em nenhum lugar, dessa sensação de não me sentir bem em nenhum lugar, dessa sensação de sabotar permanentemente as minhas relações, de me sabotar financeiramente, ou quando eu estou próxima de realizar os meus objetivos, eu sempre me saboto. Que sentimento? O que está por trás disso? A quem eu estou sendo fiel, sendo infeliz, ok? Porque às vezes você não tem explicação, você é uma pessoa dedicada, esforçada, acorda, faz, medita, faz uma série de coisas, mas tem sempre ali uma coisinha, um enrosco, como dizem, né? Uma encrenca, né? Um conflito. Eu, por exemplo, durante minha vida toda, assim, até uns 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, até conhecer as constelações, tinha uma briga dentro de mim. Eu vivia brigando. Duas pessoas viviam brigando dentro de mim. Até cair a ficha, né? Que essa história não é minha. Bem, vamos lá. Vamos ver aqui, o Giuseppe. Como um homem deve proceder com amantes que ameaçam fazer escândalos, estilo aquela... Oh my God, que pergunta, hein? Ai, aí não sei, porque eu não tenho amantes e também não sou homem, né? Mas aí eu acho que essa pergunta, Giuseppe, você é demais, né? Primeiro é o seguinte, resolver a sua questão com a sua parceira, né? Porque eu acho que se você está buscando um amante, talvez o seu relacionamento esteja muito frio. Não é? Apesar de nós sabermos que isso é uma coisa comum para a maioria dos homens, e hoje, por incrível que pareça, tem muitas mulheres que têm amantes. Mas eu não sei como é que ele deve agir. Eu acho que ele tem que assumir responsabilidade, não é? E se ela quer fazer escândalo, é porque ela está querendo reivindicar um direito que ela acha que ela tem. Entendeu? E aí, você tem que tomar uma decisão. Ok? Eu acho que o homem tem que tomar uma decisão. Elisa Deodoro. Como lidar com o falecimento do pai que era ausente e deixou a promessa de uma aproximação? Elisa Teodoro está fazendo uma pergunta aqui no Instagram. Como lidar com a ausência de um pai que... Com o falecimento de um pai ausente que deixou a promessa de uma aproximação. Eu acho que uma constelação pode te ajudar muito, né? Como lidar com a questão, o pai morreu, né? Era um pai ausente, tinha uma promessa de aproximação, mas não aconteceu. Eu acho que é muito bacana, inclusive você é consteladora, né, Elisa? Mas a sua pergunta é ótima. Bem, primeira coisa, constelação é uma terapia além do tempo e do espaço. Vivos e mortos são tratados igualmente. Então, o recomendado é fazer uma constelação e observar qual é o movimento que surge, porque normalmente há aquele movimento de reconciliação. Então, vivos e mortos são tratados igualmente na constelação. E dizer assim para o seu pai, ok? Porque se ele não pôde ser presente, é porque ele estava a serviço do destino, algo o impediu. Nenhum homem, nenhuma mulher abandona um filho porque é safado, porque é isso, porque é aquilo, como as pessoas dizem. Às vezes a gente não dá conta. Eu, por exemplo, eu tinha um medo danado de ser mãe. Eu nunca falei isso assim, mas eu tinha medo de ser mãe. Nossa Senhora, eu tremia na base. Muito medo. Sei lá, tinha uma coisa que eu não tinha medo. Eu enfrentei, porque eu faço esse perfil, né? Mas tem pessoas que não enfrentam, entendeu? Bem, uma pessoa do Espaço Saúde está perguntando o seguinte: Eunice, eu tenho problemas de relacionamento com a minha mãe. Não sei como fazer para melhorar o nosso relacionamento. Tenho 59 anos e ela 94 e ainda quer me mandar como se eu fosse criança. Uma constelação pode te ajudar muito a você encontrar um bom lugar para você, a você crescer, né? Porque aí tem um jogo de ambas. Você aceitou isso até hoje, né? Você também não cresceu nesse sentido de assumir o seu lugar, de colocar a sua mãe também no lugar dela, né? Porque tem essa postura. Até os 21 anos, gente, nós devemos obediência, honra e respeito aos nossos pais.
após os 21 anos, quando nós nos tornamos independentes, seguimos para a nossa vida, trabalhamos, pagamos as nossas contas, né? Até a idade que nós começamos a fazer isso, nós já temos a nossa própria vida, nós já não devemos obediência aos nossos pais. Se você o faz, é porque também, de alguma forma, você está emaranhada nisso aí e, de alguma forma, tem algum conforto. É desconfortante, mas tem algum conforto, tem alguma ligação. Então, eu sugiro uma constelação, sugiro um trabalho de autoestima, porque eu sei que problemas com a mãe são muito desafiantes de resolver, viu, amiga? Não é tão simples assim, até porque somos uma extensão dela. Faltam 2 minutos? Valéria Silva 40. Eunice, fui abandonada por mãe e pai. Tenho muitas dificuldades financeiras. Tem alguma coisa a ver com o problema com os meus pais? Pode sim, pode sim. Porque ela está colocando que ela foi abandonada pelos pais quando ela era bem pequena e ela tem muitas dificuldades financeiras. E, enfim, normalmente, dependendo do tamanho da sequela, pode trazer consequências muito graves para a gente. Primeiro, a relação com mãe é uma relação muito forte. Se essa relação é interrompida, ela pode trazer muitas consequências. Mãe representa a nossa vida financeira. O dinheiro é uma energia feminina. A profissão também tem a ver com a nossa mãe. Então, amiga, não importa se os seus pais te abandonaram. Hoje você já deve ser uma mulher adulta, está aí fazendo um contato com a gente. Tome a vida que eles te deram. Procure ajuda terapêutica. Hoje existem inúmeras terapias, como a constelação familiar, para te ajudar, para te apoiar nesse processo da sua caminhada. Não fique aí sentada chorando e sofrendo, tá? Mais do que você já fez. Tome a sua vida, porque tem pessoas na mesma situação que você que viraram a mesa, que uma hora caiu a ficha. The coins fall down. As fichas começaram a cair e a pessoa falou, pô, tô viva, vou fazer alguma coisa, por algum motivo. Isso aconteceu com os meus pais, eles não me abandonaram, eles podiam ter me abortado, não me abortaram, eu estou viva. Né? E aí, se a gente der um passo mais atrás, além disso tudo, você escolheu esses pais, você já sabia desse drama, ok? Então, você escolheu para poder vivenciar. Faltam 5 minutos? Já deu tempo. Já passou o tempo? Estão me chamando aqui. Eu só quero mandar um abraço para Marli Canto, para Cristina, como lidar uma ausência de um pai narcisista e perverso. Vou responder você na semana que vem. Vou responder ao Giuseppe também no próximo programa, porque não dá mais tempo. Quero dar um abraço para a Célia. E as pessoas que eu não pude responder, Celina, Arlete Romero, Carmen Lúcia Monteiro. Um abraço para todos vocês que estão aí. E nosso programa é só meia hora. É só um tira-gosto. Vocês podem fazer perguntas durante a semana também, deixar aqui no vídeo. Se você gosta desse bate-papo, se você acha que o que eu estou fazendo está impactando a sua vida e pode impactar a vida de outras pessoas, divulgue, copie o link desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, deixe as suas perguntas, para que a gente tenha um gostoso e curtinho, um cofezinho da noite, uma ceiazinha à noite, às segundas-feiras, e eu possa responder essas perguntas. Eu fico muito feliz de trazer mais luz à sua vida. Aqui estão alguns livros do Helling que vocês podem adquirir para estudar, para ler, independente de qualquer coisa. Entender sobre constelação familiar é vital para a nossa qualidade de vida. Emocional, mental, física, relacional e em todos os níveis. Um bacio. E amanhã de manhã, às 8, nós estamos aqui com o Café da Manhã com São Germán. Já armei uma tenda aqui no YouTube, que aí eu já fico direto aqui, não preciso nem montar a tenda de novo. Tá bom? Uma boa noite, obrigada Tamires, obrigada Tiago, obrigada a vocês que estão no Instagram e no Facebook. Facebook não, no YouTube. E semana que vem tem mais. Bye, bye.